Que a maioria dos brasileiros são empreendedores. Quando a gente fala de empreendedores, não são os grandes empreendedores, empresários. Comecei a empreender por causa do nascimento da Marcelinha. Como ela nasceu com uma doença rara, a demanda de cuidados dela era muito grande. Eu não tinha como trabalhar mais formalmente dentro de uma empresa que tivesse horários rígidos. E eu vou te falar que eu me encontrei. Tudo é a energia que você coloca, a motivação que você leva para as pessoas e como você vê a vida. Os nossos amigos caminhoneiros, porque eles enfrentam cada desafio absurdo na estrada. Muitas vezes a gente que está dentro das nossas casas, dentro do nosso mundinho, a gente não imagina. Fala, meu povo! Anderson Gomes novamente com vocês no Fala Caminhoneiro Podcast. Podcast que valoriza e dá voz aos nossos guerreiros das estradas. A gente sempre vai trazer para vocês aqui um conteúdo de valor construtivo para que você, caminhoneiro, possa absorver, levar para o seu dia a dia, escutar as histórias, mas também aprender. E hoje é um episódio especial porque a gente buscou uma convidada para falar sobre empreendedorismo, inspirar você a ter uma mudança positiva na sua vida. Está aqui com a gente no nosso estúdio a Mardele Rezende, é isso? Bom dia. Falei certo seu nome? Certinho. Seu nome certinho. é um pouquinho difícil eu falar errado. Na verdade não é difícil, né, Anderson? Só é incomum, mas incomum. É tranquilo. Prazer te receber, Mardele. A alegria é toda minha, Anderson. Obrigada. Que legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Conversar com esse público que faz com que o Brasil aconteça, né? A nossa malha rodoviária é que traz tudo de progresso para o nosso país. E é uma alegria estar aqui. Obrigada. Show de bola. Os caminhoneiros, existem muitos autônomos que talvez eles nem entendam o conceito de empreendedorismo, mas são empreendedores. São empreendedores, na veia. Na verdade, intuitivamente, né? Exato. Vão para esse caminho, às vezes, sem até ter o conhecimento de que eles são nós, empreendedores, né? Nós somos a grande massa do país, porque a maioria dos brasileiros são empreendedores. E quando a gente fala de empreendedores, não são os grandes empreendedores, empresários. Os pequenos também empreendem muito. A moça que faz o pano de prato, que pinta o pano de prato e faz o crochê no pano de prato, ela também é uma empreendedora. A manicure é uma empreendedora. A dona do salão é uma empreendedora. A lojista de roupa, de sapato, enfim, ela também é uma empreendedora. Então, nós temos hoje, no nosso país, a maioria das pessoas empreendem. É o que faz com que a economia desse país avance, circule, porque isso faz com que, principalmente nas mulheres, né? As mulheres empreendedoras, elas ajudam aos companheiros, maridos, e muitas vezes os empreendimentos delas dão tão certo que os maridos acompanham, né, e vão empreender com elas. Então, nós mulheres também somos muito, muito empreendedoras. Vocês já pegaram aí, né? Então, ó, já deixa o like, o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo. Nosso conteúdo aqui é voltado para o caminhoneiro, mas para a família, para as pessoas do transporte, para a sociedade em geral. E a gente vai sempre trazer temas que são importantes, são relevantes para vocês. Para a gente começar, vamos começar do início, né? Sempre quando a gente traz aqui um convidado, a gente quer entender um pouco a história dele, como que ele se desenvolveu como caminhoneiro, ou como empreendedor, né, empreendedora no seu caso, para a gente contextualizar quem é essa pessoa que está aqui, né, sentadinha aqui no Fala Caminhoneiro, nosso estúdio, trazendo esse conteúdo tão importante para a gente. Obrigado mais uma vez, se apresente, quem é a Mardele, como que a Mardele se tornou essa empreendedora de sucesso? Então, eu sou Mardele Rezende, sou casada com o Bel, temos 2 filhos, a Marcelinha, tem 23 anos, é uma criança atípica, né? Porque ela é nosso bebê, ela é uma pessoa com deficiência, ela tem uma doença rara. E nós temos o Caio também, de 18 anos hoje, um rapaz lindo. Vou entregar para o mundo um ser humano incrível.
comecei a empreender por causa do nascimento da Marcelinha. Como ela nasceu com uma doença rara, a demanda de cuidados dela era muito grande. Então, eu não tinha como trabalhar mais formalmente dentro de uma empresa que tivesse horários rígidos. Então, eu fui para o empreendedorismo por conta das necessidades da Marcelinha. E eu vou te falar que eu me encontrei, porque eu falo que eu sou uma mãe. Pode falar palavrão assim, De né? leve, De pode. leve. Eu sou uma mãe foda. O foda De pode, o leve. foda pode. Mas eu sou uma mãe foda porque eu consegui, além de ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, eu consegui empreender e eu faço com que o meu negócio seja uma oportunidade, tanto de trabalho minha, que é uma realização pessoal que me faz ter autoestima e inspirar muitas mulheres, porque a intenção sempre é essa, é poder inspirar pessoas a ultrapassarem os seus limites, né? Porque é muito difícil a gente, principalmente para as mães atípicas, eu sei, porque eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus, a maioria não tem. Eu tenho um marido, né, que é o pai da Marcelinha, que é muito presente. Eu tenho uma ajudante em casa que está comigo há 10 anos. Então, isso me possibilita também conseguir empreender e empreender de uma forma que eu consigo levar para as minhas clientes autoestima, beleza, bem-estar, qualidade de vida, que é o mais importante. Eu acho que a gente, nesse mundo, a gente precisa ter um olhar carinhoso para o outro, né? Eu não consigo olhar para a tela, eu consigo olhar para você. É curioso isso, né? Pode olhar aqui, ó. Se olhar Pois aqui, você é. vai dar o recado, ó, são 3 câmeras, né? Você pode olhar aqui, ó, você vai falar direto no coração do nosso público. Pois é, direto no coração do povo, isso é que a gente gosta, né? Que vai direto para o coração da gente. Então, o que que acontece? Eu empreendo, sou realizada dentro do empreendedorismo, porque eu pude fazer com que o tempo de qualidade com a minha família sempre fosse muito bom. E quando a gente está bem, a gente dá o melhor da gente, inevitavelmente, é sem querer. Né? É instintivamente a gente dá o melhor da gente. E o empreendedorismo me possibilitou fazer isso, porque além de mãe, de esposa, dona de casa, eu sou empresária também no ramo das semijoias. E isso me faz feliz demais e poder inspirar outras pessoas também, motivar as pessoas a se movimentarem, porque faz parte da vida. Então, a Mardelle Rezende é essa pessoa que sempre está motivando, agregando, acolhendo, trazendo para si, né? E dando oportunidade para as pessoas que estão junto comigo, sempre. Show de bola. Olha o que ela já mandou pra gente aqui, ó. A gente tem que se encontrar, fazer o que ama. E a dificuldade que se impõe na nossa vida, muitas vezes ela vai nos fazer encontrar aquilo que é a nossa realização. E o que você está falando é tão legal, vou fazer um gancho aqui com o nosso grande patrocinador, porque quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente estava até conversando em off aqui, sobre o nosso propósito de valorizar o caminhoneiro. Né? Que o caminhoneiro é essa pessoa disposta, disponível, que encara qualquer desafio. E o nosso patrocinador, a Petronas, joga na tela para nós aí, grande Binho. É exatamente isso. É a tradução de disposição, força para o trabalho, energia. Porque se a gente não está bem, a gente não produz bem. Né? E o caminhão, ele necessita de um lubrificante de altíssima qualidade, e é o Petronas Urânia, é o melhor que tem no mercado para o seu caminhão. Então você, amigo caminhoneiro, dono de transportadora, gestor de frota, não coloca qualquer um não, pelo amor de Deus, vai dar ruim. Sempre. Tem que ser Petronas. E quando a gente tem esse tipo de combustível, faz toda a diferença, porque a qualidade da entrega é outra. É outra. Disposição, energia para o trabalho, o seu caminhão, ó, tecnologia Strong Tech, vai ficar nos trinques, tá? Petronas Urânia, sempre aí. Não vacilem, pelo amor de Deus. Vamos começar a apresentar aqui nossas imagens. Tem um cara aí que tá na política, eu da Atena, gosta muito de imagem, mas eu também gosto. Tá na tela aí, ó. O empreendedorismo, né? Tá até em tela cheia para vocês aí, pessoal. Inspirando mudanças positivas. Adorei essa frase. Porque a mudança ela é sempre necessária.
a gente vive hoje uma sociedade que às vezes ela te puxa para mudança negativa. E pelo pouquinho que você já contou aqui nesses minutinhos da sua experiência de mãe atípica, né? Com a expressão que você usou, de uma criança com deficiência, de empreendedora, de esposa, de uma mulher foda. Uma mulher foda. Ainda arrumou tempo para empreender, mulher. Pois é, eu falo que a gente é foda com PH e caixa alta, Aham. né? Porque eu acho que tudo é a energia que você coloca, a motivação que você leva para as pessoas e como você vê a vida. Tudo na vida tem dois caminhos. Qualquer situação, por pior que seja, ela tem dois caminhos. Você pode escolher o caminho da amargura, da lamúria, da lamentação, ou você pode escolher o caminho da aceitação. Que, na minha opinião, o caminho da aceitação ele é sempre muito mais leve, fica muito mais fácil de conseguir conciliar todas as adversidades da vida, porque não há quem não tenha adversidade e desafio para poder enfrentar. Qualquer pessoa que está sob essa terra tem desafios. A forma com que a gente encara esses desafios é que faz toda a diferença. Porque se você fica numa energia baixa, de lamuriação, nunca vai mudar. Sempre vai ser só aquilo ali. Mas se você usa esses desafios como uma mola propulsora, você acaba buscando uma situação que muitas vezes você nem imagina que você vai O atingir. próprio universo conspira a favor. É um negócio de louco, né? Muito maluco. Como diria minha amiga Cida Montijo, ela trabalha em cima da física quântica e hoje cientificamente é comprovado o quanto a física quântica faz diferença na nossa vida, que basicamente é a energia que você tem em tudo que você acredita, tudo que você fala, você recebe de volta. A energia que você manda para o mundo, você recebe de volta. Então, se é uma energia de lamentação, você só vai achar lamúria. Agora, se é uma energia de motivação, de busca, de alegria, é isso que você vai ter de volta. E é muito curioso, porque fala-se muito assim, ai, gente, a gente tem que ser agradecido, tem que ter gratidão. Hoje as pessoas usam muito, ai, gratidão, gratidão. Mas a gratidão, ela realmente, ela faz toda a diferença. Mas é ser agradecido de verdade, com tudo que a vida te deu, inclusive com os desafios. Porque é isso que faz a gente crescer. Não tem como ser diferente. Se a gente continuar sempre na mesma situação, sem nenhum tipo de desafio, não há crescimento. E a gente pode falar isso com os nossos amigos caminhoneiros, porque eles enfrentam cada desafio absurdo na estrada, que muitas vezes a gente que está dentro das nossas casas, dentro do nosso mundinho, a gente não imagina, porque a estrada ela é muito perigosa, né? Ela é muito doída em certas situações. Na contrapartida, você tem o mundo inteiro à sua frente de liberdade, né? Porque quem está na estrada tem essa liberdade de ter o mundo inteiro na frente. Mas os desafios são muito grandes, né? São estradas ruins, gasolina alta, né? O combustível, gasolina não, o combustível com valor muito alto, que às vezes torna quase que sem lucratividade para os caminhoneiros, porque hoje a gente tem 70% dos caminhoneiros, né, um pouquinho mais que isso, são autônomos. Então, isso são os desafios que eles têm que enfrentar. Tem os desafios de roubos de cargas, né, que tem uma insegurança muito grande. Mas a contrapartida é isso, é o que motiva, é o que faz a diferença, é essa liberdade que eles têm de ir e vir. Gente, eu amo estrada. Eu e meu marido, a gente ama dirigir. A Hora gente, qualquer dia você tira a carteira de caminhão, tá? aqui, eu dirijo qualquer coisa que me der para dirigir. Embora mulheres, né? É menos de 1% de mulheres Mas caminhoneiras. você acredita que tem aumentado, Mardela? Assim, você está falando aqui, a gente vai associando com tudo que a gente já viveu aqui no Fala Caminhoneiro e concordo 150% com o que você falou. E puxando nesse aspecto das mulheres, o tanto que as mulheres também estão se apaixonando pela estrada. Apesar de mais riscos ainda. A gente teve até algumas que vieram aqui, que já falaram que já foram assediadas em postos de gasolina, que estavam tomando banho no banheiro feminino e entra um cara lá e toma banho lá também. É assim, a mulher ainda tem uma vulnerabilidade
né, que existe, que a gente sabe que existe, precisa respeitar, mas mesmo assim elas estão encarando essa pegada do empreendedorismo, subindo num caminhão, comprando caminhão e trabalhando. É uma coisa de louco. Não, eu acho sensacional. Quando eu vejo uma mulher dirigindo um caminhão, eu até arrepio. Porque eu acho sensacional. Mas realmente é muito mais desafiador para a mulher, exatamente por esses motivos, por encarar essas situações, né? A estrada ela fica muito mais vulnerável, né? E querendo ou não, não é uma fala feminista, mas nós somos mais frágeis Sim. fisicamente. Fisicamente, a nossa fisiologia, se for medir força física com o homem, a gente não vai ter a mesma força física. Então, a gente acaba ficando um pouco vítima da situação e isso desencoraja as mulheres, né, a participarem mais efetivamente da estrada, porque eu seria uma caminhoneira fácil. Porque eu adoro dirigir, eu Legal. adoro a estrada, mas são os riscos que às vezes nos deixam até inibidas. Mas isso, graças a Deus, está melhorando. E hoje, assim, com tudo que está sendo construído, mesmo a gente ainda vivendo numa sociedade um pouco mais machista, as mulheres estão assumindo os lugares delas. E isso é muito importante. Eu falo muito sobre equilíbrio. Tudo na vida com equilíbrio flui de uma maneira muito mais natural e muito melhor. Então, até nas profissões, tem que ter equilíbrio, sim. Tem que ter mais mulheres nas estradas, sim. Mas para a mulher ir para a estrada, é mais complicado. Por exemplo, se tem filho pequeno, como que ela vai deixar o filho pequeno para poder, às vezes, ficar uma semana inteira fora? Né, na estrada. Então, a dificuldade da mulher empreender nesse cenário é muito maior. Na verdade, assim, em praticamente todos os cenários, é mais difícil das mulheres empreenderem. A gente é muito guerreira, muito lutadora. Por isso, tantas mulheres empreendem em casa. Porque em casa elas conseguem cuidar da família, cuidar da casa e ainda fazer com que o negócio delas se fortaleça e se cresça também, porque é uma forma de ajudar os companheiros nas despesas da casa, dar uma qualidade de vida melhor para a família, porque é renda entrando dentro de casa. Então, muitas das empreendedoras hoje que empreendem dentro de casa, elas nem sabem que são empreendedoras. Elas nem têm consciência real do que é ser uma empreendedora. Se ela faz marmita, ela é uma empreendedora. Ela está gerando renda O que para a você está família falando é tão dela. legal, você está. Me corrija se eu estiver errado, tá? Você está querendo despertar a consciência empreendedora dessas pessoas, dessas mulheres. Coloca até o próximo slide aqui, por favor, ô Bio. Porque eu acho que essa consciência a gente precisa ter, enquanto brasileiro, guerreiro. Tá aqui, você já se apresentou, né? Mas eu achei muito legal você dizer que está disposta e disponível para conversar com as pessoas que talvez querem assumir essa posição de empreendedor, mas tem medo, talvez acha que fazer uma marmita ali é só para ganhar um dinheirinho, mas não vê que isso é empreender. Mas tem que ter uma mudança de mentalidade. Porque às vezes as pessoas têm uma autoestima baixa e elas se diminuem por conta disso. E, na verdade, é o contrário. Elas têm que se sentir muito orgulhosas, porque elas estão contribuindo no bem-estar da família, que é o bem mais precioso que a gente tem. É Uhum. a nossa família. E tudo que a gente faz é para poder dar qualidade de vida, dar bem-estar e fazer com que a prosperidade chegue em nossas famílias. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho, eu tenho grupos eu participo de grupos de network feminino. E eu hoje tem um grupo que é o Delas Network. Ele vai completar 6 anos Pô, que agora. legal, hein? 6 anos. E quando eu descobri os grupos de network feminino, quando eu comecei a participar, foi até curioso, porque a gente vai por curiosidade, Uhum. né? Você fala assim, um monte de mulheres reunidas falando de network, de trabalho. Como que é isso? Como que isso funciona? Quando a gente entende a dinâmica do que são os grupos de network feminino, você fala, meu Deus, isso é uma potência.
todas as mulheres tinham que entender e participar. Por quê? No mundo corporativo, a gente entende que a gente tem que competir o tempo inteiro. Se for necessário passar por cima de alguém, você vai passar. E não é por aí. Não é por aí. Os grupos de network te mostram que é possível você crescer, fortalecer a sua marca, conseguir vender muito mais, que seja produto ou serviço, não interessa, que você consiga vender muito mais de mãos dadas umas com as outras, apoiando umas às outras, porque os desafios que os empreendedores enfrentam, na grande maioria das vezes, são os mesmos. São os mesmos desafios. E quando a gente entende que a gente enfrenta praticamente os mesmos desafios, a gente acaba se fortalecendo, porque uma troca experiência com a outra. Justamente para poder caminhar junto, uma fortalecer a outra. E já tem 6 anos que esse grupo delas é um grupo de contagem, né? Hoje nós temos quase 500 mulheres de perfis. Caramba! 500 mulheres? Quase 500 mulheres. Que legal, E de perfis super variados. Então, tem empreendedoras que são médicas, psicólogas, donas de salão de beleza, manicure, lojista. Eu trabalho com a Semijoias e tem várias outras meninas também. A gente não tem a concorrência dentro do grupo, a gente não prega isso. Muito antes, pelo contrário. Mesmo que tenha pessoas com atividades similares, pode participar? Claro. Que legal. Todas, né? Porque é um grupo feminino. Todas são abraçadas. Todas. Mas não, vou ter que criar um desse também para os caminhoneiros. Vou criar o grupo deles, caminhoneiro. Aqui eu vou falar. Porque o povo só fazer grupo para mandar putaria, para mandar bobagem. Ô, gente, aqui, ó, o que a Mardela tá falando? Joga na central aqui, Binho. Eu achei isso aqui sensacional. Vocês montaram um grupo aí, não sei se é o WhatsApp, você pode explicar com mais detalhe. Vocês montaram um grupo onde mais de 500 mulheres se relacionam para trocar experiências, vender serviços, conectar uma com a outra, indicar. Porque para vender hoje, para você conseguir o seu frete aí, o caminhoneiro, você tem que ter contato. Se você só tem contato ruim, você vai arrumar frete ruim. Se você tem contato bom, você vai arrumar frete bom. E o delas é mais ou menos essa proposta. Eu vou te falar uma frase, Anderson, que eu carrego para minha vida. E o meu filho está com 18 anos, começou a trabalhar agora, e eu falei isso com ele assim, já há algum tempo. Relacionamento vale mais do que dinheiro. Quando você tem uma rede de relacionamento, networking, você vai prosperar. E não é uma ascensão meteórica, não. Eu não estou falando que é uma mágica. Não é mágica. É relacionamento. Porque a partir do relacionamento, você cria vínculo com as pessoas. E criando esses vínculos, você consegue alcançar, talvez, degraus que você não imaginaria. O que os grupos de networking fazem? É exatamente isso. Eles te dão uma carteira possível de relacionamento que, teoricamente, você não teria se não tivesse dentro daquele grupo. Sozinho. Gente, é aquela velha história, né? Às vezes, sozinho, você caminha mais rápido. Mas se você caminhar junto, você é muito mais forte. E é bom que muito mais poderoso. Cria ponto de apoio, né? Você falou aí da questão familiar que você teve, do ponto de apoio, da rede de apoio, você usou essa expressão. Eu vou pegando o que a gente vai conversando aqui e a gente vai trocando ideia, tá? Isso acaba se tornando uma rede de apoio do empreendedorismo. Porque é o que a gente está comentando aqui. No transporte, tô achando muito legal que, apesar de você não ser da área do transporte, mas conecta muito com o que a gente está falando, é exatamente isso. A gente só contrata quem a gente conhece, quem a gente confia. Quem presta um bom serviço, tem relacionamento, consegue mais serviço e a coisa vai... Tem cargas que têm um valor agregado altíssimo. E realmente, se não for de confiança, a pessoa não vai fazer aquela entrega. Exato. Então, precisa necessariamente de confiança. E essa rede de relacionamento, ela te proporciona isso. Eu vou explicar assim...
pincelando mesmo como que funciona o nosso grupo, porque eu acredito que se vocês caminhoneiros fizerem um tipo de grupo desses, é muito potente, é muito forte, porque vocês conseguem ajudar, porque o caminhoneiro, ele vem de São Paulo para Minas Gerais, e para ele voltar para São Paulo, ele tem que estar carregado, porque senão ele vai ter prejuízo ao invés de lucro. E às vezes ele não tem o contato aqui que possibilite ele fazer essa carga para poder voltar para casa, carregado. Então, os grupos de networking, eles fazem isso. Eu não sei se para você seria possível vocês conseguirem encontrar. A gente tem um encontro mensal e o grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp estão todos os participantes. E lá a rede de relacionamento, networking e negócios, ela é absurda. Legal, cara. Porque tudo que a gente precisa, a gente primeiro procura dentro do grupo para oportunizar as pessoas que estão dentro do grupo e fortalecer o empreendedorismo dentro do grupo. Se a gente não tem aquele serviço ou produto dentro do grupo, quem conhece, convida quem faz aquele serviço ou produto para participar do grupo. Então, é um grupo que acolhe todas as pessoas, indiferente de com o que ela trabalha. É justamente para poder dar oportunidade e fortalecer o empreendedorismo. Porque uma rede de relacionamento, ele fortalece demais uns aos outros. Eu toco muito nessa tecla porque realmente, depois que eu fui para os grupos de relacionamento de networking, mudou o nível do meu negócio. Show, hein? Mudou o nível. Aí a gente ganha uma maturidade e uma mentalidade que talvez sozinho você não conseguiria atingir. Então é muito potente, é muito potente. E vocês deveriam sim fazer um grupo. Vamos fazer esse trem, E eu ué. acredito que do Brasil inteiro. Vamos fazer esse negócio. Eu curti Né? a ideia. Talvez ela também ajude nesse negócio aí. O que precisar de mim, estou aqui com o meu conhecimento disponível para poder ajudar vocês. Que legal. Coloca o próximo slide, por favor, Binho. Pra gente. A gente já falou aqui, a gente já deu várias pinceladas. Quem tá atento aí ao episódio, já deixou o like, já se inscreveu, já tá pegando, né? Que a gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa se relacionar, a gente precisa estar nos ambientes corretos, os ambientes saudáveis, mudanças positivas. Mas aqui você trouxe pra gente uma definição, tá em tela cheia para todo mundo aí. Empreendedorismo é a capacidade de identificar oportunidades e transformá-las em negócios lucrativos. Olha o que essa mulher está dizendo aqui. Para você que está com o seu caminhão, que não sabe nem fazer a conta de se está dando margem, se está dando dinheiro no final do mês, tem que ter lucro. Tem. Se não tiver lucro, você não justifica. E você tem que identificar o que você pode fazer de diferente. É só o frete? É uma carga-retorno? Você pode prestar um serviço de coleta, um serviço de entrega, pode vender uma joia, pode vender um pano, pode vender um vinho. Tem muita gente que faz isso, tá? Então, assim, vamos detalhar isso aqui para quem está nos acompanhando. Tô achando sensacional isso aqui, tá? Tô aprendendo pra caramba, tô anotando tanta de coisa aqui. Você também anota aí. Como que a gente faz, então, para despertar isso de uma maneira estruturada? Assim, eu me tornei um empreendedor. A partir do momento que eu estou vendo que eu estou conseguindo ganhar um dinheiro com aquilo que eu estou fazendo, talvez é a definição mais fácil. Não sei. Na verdade, quem empreende quer lucro. A gente não trabalha só porque a gente gosta. A gente tem o prazer no trabalho, mas a gente precisa do dinheiro. Isso é necessário. E o dinheiro é maravilhoso. O dinheiro, quando ele é bem ganho, ele é maravilhoso porque faz com que a gente prospere. Então, às vezes, a mentalidade de falar assim, dinheiro, quem ficou rico ficou porque passou por cima de alguém. Não. O dinheiro, ele é maravilhoso. A gente trabalha para prosperar mesmo. E isso é certo. A prosperidade vem com o trabalho da gente. Quando você consegue... nas estradas mesmo, você mesmo falou uma coisa, tem muitos caminhoneiros que quando estão na estrada, vê a oportunidade, vê um vinho, compra um vinho para poder... Queijo, Queijo. Carbol. Não, tudo, palmito.
quando eu trabalhava na primeira empresa que eu trabalhei, a gente recebia caminhoneiros que vinham do sul trazendo madeiras. E eu ganhava muito presente, porque os caminhoneiros gostavam muito de mim e eu ganhava palmito, aqueles palmitos de pupunho nos potes sensacionais. Então, isso são ideias que as pessoas vão tendo, de acordo com a oportunidade que elas vão tendo também, elas vão agregando valor ao frete. Porque o plano A é o frete. Só que todo mundo tem que ter um plano B e um plano C. Isso faz agregar valor ao seu trabalho. Então, é perceber essas oportunidades e fazer com que isso também gere renda para você. E o caminhoneiro, ele tem uma cultura geral muito grande, porque ele está em todos os estados do Brasil. Querendo ou não, ele está convivendo com gente do Brasil inteiro. E ele tem essa oportunidade de ter esse contato e ter experiências do Brasil inteiro. Muitas vezes tem insights que acontecem que deixam a pessoa rica. E isso é um fato. Por quê? Ela falou assim, nossa, eu vi aqui uma oportunidade. Isso é empreendedorismo na veia, mas você tem que estar aberto a essa chegada de ideias. Não pode estar engessado. Ah, não, eu sou o motorista do caminhão e eu não posso fazer outra, eu só faço isso. Não, abra a mente. Aqui, isso é tão interessante, desculpa te cortar, a gente trouxe aqui uma empreendedora também na área de proteção financeira, a Indiara. Acho que você até conhece ela. E ela falou assim, ó, o caminhoneiro ele tem uma particularidade, se ele sofrer uma doença, um acidente, alguma coisa, e ele não tiver nada de proteção financeira ou nenhum plano B, ele passa fome. A família passa perrengue. Ele é a força de trabalho dele. Então, realmente, ele precisa ter um plano B. Muitas esposas de caminhoneiros, muitas companheiras de caminhoneiros, elas empreendem em casa, cuidando da família e empreendendo. Fazendo os panos de prato, fazendo as marmitas. A gastronomia hoje deu uma possibilidade absurda, né? Com o iFood, muita gente não cozinha mais. Então, a praticidade de comprar comida ficou muito grande e as pessoas que gostam da cozinha estão empreendendo mesmo com a culinária. E isso é muito poderoso. E essas esposas, elas empreendem sem saber que estão empreendendo. Ela fala assim, não, é só para poder dar uma ajudinha aqui em casa. Não, é uma ajudona, porque faz toda a diferença esse dinheiro que está entrando, que não era teoricamente esperado. Então, é isso, é ver nas oportunidades tudo que é oportunidade, a pessoa ter essa visão e entender que é uma possibilidade de um empreendimento. Se acontece alguma coisa com o caminhoneiro e ele tem que ficar em casa por qualquer motivo, essa mulher que empreende teoricamente para ajudar o marido, ela fica com a responsabilidade maior. Ela passa a ter a renda praticamente que exatamente primária da família. Exatamente. Então, assim, é muito potente e quando os parceiros... a gente teve uma última reunião do nosso grupo lá de networking, foi a primeira reunião que os companheiros, maridos, sócios puderam ir. E a reunião foi sensacional, que legal. Porque eles entenderam... Isso é bom para os caras verem também que a mulherada tem poder, né? Que a mulherada é PH... Como é que é? PHODA, foda. Com caixa alta, né? Com caixa alta, diga-se de passagem. Para acreditar que a mulher realmente tem essa capacidade de ir além e fazer a coisa acontecer. E é muito curioso, eu falo que os homens e as mulheres, eles têm que caminhar juntos, porque é um equilíbrio surreal quando a gente está caminhando junto. Por quê? Os nossos perfis comportamentais são muito diferentes. Quando eu falo com meu marido, assim, às vezes, final de semana eu estou em casa, aí eu falo com meu marido assim, Bel, coloca o lixo para fora, lava a louça, sei lá, dou 3 comandos para ele. Ele fala assim, não, peraí, me pede uma coisa de cada vez. Depois que eu terminar, você me pede outra. Porque faz uma confusão. Agora, nós mulheres, o nosso perfil e o nosso olhar, ele é multilateral. A gente faz almoço, lava roupa, ensina o filho para a casa e ainda limpa a casa. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo e conversando no telefone. Maria. Eu dou conta não, tá? Eu não consigo subir a escada e mascar chiclete ao mesmo tempo. Quando eu mordo a língua, eu tropico. Mas isso é de perfil e tá tudo certo. Por quê? Porque o homem, ele é focado.
Ele foca naquilo ali, resolve. Aí, para poder fazer outra coisa, ele tem que ter terminado aquilo para fazer outra coisa. Por isso que o equilíbrio é tão importante, porque a mulher faz tudo ao mesmo tempo. O homem não, é uma coisa de cada vez. E a gente se equilibra. Eu falo que lá em casa eu sou a faladeira, né, a barulhenta da casa. O meu marido e o meu filho não, eles já são comedidos, falam menos. Agora você imagina se Equilibra, né? equilibra. Imagina se fosse todo mundo falador igual eu. Ia ser uma confusão total, ninguém ia entender nada. Porque está todo mundo falando tudo ao mesmo tempo. Então, quando tem esse equilíbrio, é muito legal. E quando o casal está junto no mesmo propósito, a prosperidade vem. Inevitavelmente, a prosperidade vem. Por quê? É o caminhar junto. Nó. É muito Cara, que importante. legal. Ó, isso é muito bom a gente ouvir de alguém que não é do setor caminhoneiro, é do setor do transporte, né? Porque as esposas elas dão muito apoio para os caminhoneiros, né? E a gente fazendo esse projeto aqui, que não é um projeto, já é uma realidade, a gente já recebeu esposa, a gente já recebeu filho, filha, os próprios caminhoneiros. Já teve caminhoneiro que fala assim, ó, eu quase larguei minha mulher, mas minha mulher que segura a onda. E já teve esposa que fala assim, eu que incentivei ele a largar o serviço dele para comprar o caminhão. Eu não queria, mas eu que incentivei. É sensacional. É assim, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Quando você tem uma companheira que é sua parceira, a prosperidade vem, porque é o caminhar junto. Isso faz toda a diferença. Quando um apoia o outro. Se eu falar com meu marido hoje assim, eu queria tanto ir ali na Lua, ele vai falar comigo assim, pois é, como é que nós vamos fazer para realizar isso? Ele não cria impedimento. Nunca Ele criou. vai buscar te ajudar a construir o caminho para chegar até a Lua. Eu posso falar o maior devaneio da Que vida legal. que ele tá ali me apoiando. Claro, né, que muitas vezes a gente discute, obviamente, é normal, né? Tem dia que a gente ama, tem dia que você fala assim, hoje eu mato ele. É normal, né? Isso faz parte do processo do Minha casamento. esposa brinca que é o amor da minha vida e o amor da minha raiva. É, É as duas coisas juntas. mas é a melhor e a pior coisa da vida você ter um companheiro, porque são duas culturas familiares diferentes, né? Ele vem da cultura familiar dele, a gente vem da nossa cultura e unir para poder formar uma nova cultura. E a gente forma uma nova cultura. Mas é muito legal também ter esses contrapontos, porque quando a gente discute e a gente consegue depois chegar num denominador comum, é uma delícia. Né? Eu falo que eu detesto brigar. Eu sou a esposa que odeia brigar, porque eu não gosto de ficar com raiva. Eu não gosto de ficar de mal de não poder conversar, sabe? Eu gosto de discutir, resolver e depois está tudo bem. Porque é muito chato a gente ficar de mal. Aí você tem que fazer uma cara feia, sendo que você não está afim de fazer. Então isso é muito ruim. E quando a gente tem esse entendimento, sabe? Esse relacionamento que a gente consegue discutir, resolver e ficar tudo certo, é muito maravilhoso, é muito bom. Faz toda a diferença na qualidade de vida da gente, né? E quanto mais um puder apoiar o outro, os dois crescem juntos. Isso é o mais importante. Show de bola. Vamos avançar um pouquinho, Binho? Coloca a próxima imagem. O bate-papo tá muito legal, gente. Tá muito legal. A gente tá aprendendo bastante. Aqui, isso aqui também achei sensacional. Você colocou aqui 3 características, está em tela cheia aí para vocês, de um empreendedor. Visão, inovação, perseverança. Isso aqui o caminhoneiro tem demais da conta. Meu Deus do céu, eu acho que se não tiver perseverança, a hora que ele monta no caminhão, ele larga para trás. E também assumir os riscos calculados. Traduz para a gente aí de uma maneira prática a sua experiência, as suas vivências, para quem está nos assistindo que possa absorver esse conteúdo tão rico que a gente está trazendo aqui. Como que a gente traduz isso aí no nosso dia a dia, para a esposa do caminhoneiro, para o caminhoneiro, para a mulher dona de casa, para o filho que está completando 18 anos, não sabe o que vai fazer da vida? Como que a gente traduz essas 3 características de uma maneira bem prática? Pois é, visão e inovação. Muita gente tem uma ideia e fala assim, não vai dar certo.
Às vezes, a pessoa já se boicota na própria ideia. Fala, ah, não, não vai dar certo. Por quê? Porque tem medo. E realmente é complicado mesmo a gente transformar uma ideia num negócio. Mas tem possibilidades de estudo em cima disso que faz com que você tenha um pouco mais de segurança a partir da sua ideia. Você pode fazer um estudo de mercado para entender se aquilo que você teve a ideia é viável. Porque os riscos de verdade, eles têm que ser calculados. A gente não pode devanear e falar assim, ah, eu vou fazer isso sem saber como. Não, não é por aí. É calcular isso. Teve a ideia? Falou, não, tive uma ideia sensacional. Hoje a gente tem o Sebrae, que eu vou te falar, que é um instrumento incrível. Porque o Sebrae, ele tem pesquisas prontas da maioria dos negócios, a menos que seja um negócio extremamente inovador. Mas, mesmo assim, ele pode ajudar a formatar aquela situação, daquela ideia, e transformar aquela ideia efetivamente num projeto. Então, você tem que fazer esse estudo de mercado, porque empreendedor, ele nasce empreendedor, mas hoje a gente desenvolve habilidades empreendedoras também. Então, com cursos, com técnicas, você envolve. Eu nasci vendedora, eu não sabia, mas eu nasci vendedora. Eu sou uma conectora de pessoas. O tempo todo eu estou circulando com pessoas. Eu vendo o que não é meu. Eu sou assim. E tem muita gente que nasceu assim e, às vezes, não aproveita as habilidades que tem para poder prosperar mesmo. Por quê? Porque, às vezes, tem medo. Não consegue ousar. Então, se você tem uma ideia, estude sobre aquele assunto. Hoje, a gente tem, na internet, conteúdos gratuitos fantásticos. Sai do zap de porcaria e vai estudar a sua Exatamente. ideia. Vai estruturar a sua ideia. É a mudança de mentalidade. A primeira coisa tem que ter essa mudança de mentalidade. Porque a mente empreendedora é uma usina. A gente não para de pensar, o tempo inteiro a gente está pensando, sabe? E inovando mesmo. E a tecnologia hoje veio para poder nos ajudar de uma forma surreal. Porque hoje eu posso vender as minhas semijoias para a pessoa que está lá no Japão. Eu consigo atingir ela. Então, a gente tem que usar esses recursos a nosso favor. Então, a partir do momento que você teve a ideia, você fez um estudo de mercado, você fala, não, é possível. Aí você vai começar a colocar em prática. Quando você coloca em prática, você tem que ter perseverança e resiliência. Porque vai sofrer. Meu Deus. Você vai bater cabeça. Estão muitos desafios. Se a gente só acertasse, era muito lindo. A gente erra, mas a gente tem que pegar os erros, fazer com que eles nos dê a lição que a gente precisa aprender daqueles erros e perseverar. Ser resiliente para conseguir chegar no objetivo. Porque a gente tem que focar no objetivo final. Onde que eu quero chegar? O trajeto até chegar lá, ele vai ter uma pedra no caminho, inevitavelmente. Pula a pedra, dá a volta na pedra, tem que desenvolver. Quebra a pedra. Você viu que eu pensei de outro cantinho, exatamente. Né? É isso. É pensar nas estratégias que você pode pegar aquele desafio ali, construir em cima dele um degrau. Usar ele como um degrau ou como uma ponte que seja, para poder atingir o seu objetivo final. E eu falo uma coisa assim, eu sou otimista por natureza, né? Eu também, viu? Eu sou. Já gostei demais. Eu sou otimista por natureza. Para mim, se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Tem que dar certo. Só não tem solução para o negócio chamado morte. Para tudo tem. O resto, não resolve. A gente pega esses desafios e faz qualquer coisa em cima deles para poder fazer com que ele seja uma mola propulsora para te impulsionar. É sobre isso, é mentalidade, é não desistir. E a habilidade de assumir risco, você tem que entender que todo o processo que você vai fazer tem riscos, mas os riscos eles podem ser calculados para poder ter uma perda menor se aparecer um desafio. Mas você tem que aprender com esse desafio. Essa pedra no caminho, ela vai ser uma escola para o seu negócio ficar muito mais fortalecido. E a vida da gente é assim. Não tem como ser diferente. Imagina se todo mundo nascesse
do mesmo jeito, bonito, inteligente, rico, magro, alto, né? Tava tudo lindo. E, Quem que ia evoluir? ia ser chato pra Dedéu, não ia ter graça. Não ia Imagina. ter graça nenhuma. Nossa, ia ser muito chato, todo mundo igualzinho. Mas muito, muito desagradável seria. A gente não evoluiria. Não teria evolução. Deus faz com que os desafios entrem na nossa vida para que a gente evolua. Antes da Marcelinha nascer, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Marcelinha tem uma doença rara. A gente tem um bebê de 23 anos que não fala. Ela não fala, ela não entende. E eu vou te falar, a maior lição de vida, quem me deu foi a Marcelinha. Que show, cara. Transforma a gente em gente. A gente aprende a ser gente, humano, sabe? Com muito amor e carinho. E isso poderia ser um motivo de me dar tristeza. E não é. Ela é uma alegria, porque é um anjo que Deus confiou para mim. E eu já estou no lucro, eu vou te falar que já tem muito tempo, porque as características dela e as anomalias dela não permitiria que ela vivesse. Os médicos falavam que se ela ultrapassasse 1 ano de vida, ela não chegaria aos 5. Olha o lucro que eu tô. Ela tem 23, quase 24. E tá saudável, tá bem. Que show. E ilumina a nossa Ó, deixa eu até casa. dar umas arrepiadas aqui. É minha periquita, gente. É minha periquita. Eu chamo ela de periquita. Gente, é tão legal. O desafio que a gente não imagina. Eu fico muito feliz, sabe, Mardelli? Porque quando a gente se propõe a fazer algo positivo, dá muito trabalho, né? A nossa energia, ela é sempre alta, mas o retorno às vezes não vem na expectativa e no tempo que a gente quer. E quando você diz tudo que você está dizendo, que a Marcelinha transformou a sua vida, é o que a gente vê no dia a dia. Teve até um caminhoneiro que tem uma irmã especial, o apelido dele, Bombado, um cara desse tamanho. Largou o exército para virar caminhoneiro e a irmã dele especial é das grandes molas propulsoras. Então, as histórias que nos conectam, né? Coloca o próximo slide aqui, por favor, Binho. E puxando também já para essas oportunidades de transformação que você falou, a gente vê que o transporte ele movimenta aí 80% do PIB nacional. É transporte, é caminhão, Basicamente tudo é passa. rodovia, é nós na fita, tá? É os caminhoneiros lá e nós na gestão aqui, fazendo a entrega acontecer, doa quem doer, com sol, com chuva, com neve, com terremoto, com tragédia, não para. E normalmente nas tragédias é onde a gente mais aparece, tá? Lembrem-se aí do Rio Grande do Sul. E eu achei Os interessante. caminhoneiros são pessoas 100% solidárias. Exato. E É impressionante é o herói sem capa. A hora que ninguém, assim, eu até escutei esses dias, né? Daqui a pouquinho a gente vai trocar um assunto sobre política. Uma pessoa falando assim, mas o combustível tá ficando tanto caro, não sei o quê, os caminhoneiros podiam parar. É o herói sem capa. Na hora, é como se fosse assim, deu alguma merdinha, coloca a luz lá, acende o farol, chama o caminhoneiro. Mas por quê? Eu vou falar por quê. 80% de tudo que está comercializado no nosso Brasil, ele vem através da malha rodoviária. Os caminhoneiros movimentam a nossa economia. Se os caminhoneiros pararem, o Brasil para. Uhum. Inevitavelmente. Por isso a força que o caminhoneiro tem. E cada um entendendo a sua força, é uma coisa absurda, gente. Movimenta o mundo. Movimenta o mundo. O Brasil é movimentado pela malha rodoviária, é Sim. pelos caminhoneiros. É de palito de dente a avião que se transporta no caminhão. No caminhão. Fiz até uma frasezinha de Facebook. Você trouxe pra gente aqui as oportunidades no setor de transporte. É um setor que está em crescimento. A gente sabe que com os e-commerce, com os aplicativos de comida, de bebida, tem aplicativo de tudo hoje, né? E as inovações também da própria tecnologia, aí a gente fala da logística 4.0, que é a transformação da logística, a logística das coisas, caminhão rastreado, tudo rastreado. E eu achei demais esse último aqui, ó, tá em tela cheia, histórias de sucesso, caminhoneiros que se tornam empresários. E eu vou acrescentar aqui pessoas de valor, pessoas que merecem reconhecimento, pessoas que merecem ser ouvidas,
serem vistas pela sociedade, que é o Fala Caminhoneta. Então, o Fala Caminhoneta nessa última linha aqui, tá? Então, acho que o empreender no setor de transporte também é possível, para quem talvez não enxergou essa oportunidade ainda, né? Muito possível, porque é uma área em crescimento e expansão, né? E hoje, com a tecnologia, tudo pode acontecer e de uma maneira muito mais segura. Com os rastreamentos, né, com as cargas que são rastreadas hoje, dá uma segurança maior para os caminhoneiros também trabalharem. E isso faz com que as pessoas também animem, né, a ir para esse setor. E é um setor que nunca vai parar. Não. Nunca na vida vai parar. Sempre vai ter muita gente trabalhando porque a demanda é muito grande. Não tem como parar. E vai continuar crescendo mesmo. E eu acho que a oportunidade que as pessoas têm que entender e caminhar mesmo. E que tenham mais mulheres também, né? Aceitando esses desafios, porque tem muitas que têm esse sonho e acabam não indo, né? Por vários motivos. Não indo para o transporte, mas e que isso cresça, fortaleça, porque a gente depende, tudo depende, o comércio, a indústria, tudo depende da malha ferroviária e dos caminhoneiros. E a gente tem muitas pessoas, muitos caminhoneiros, que viraram donos de transportadoras por enxergarem as oportunidades que esse mercado dá. E com o conhecimento que tem, com todo o know-how que eles têm, eles conseguem fazer com que o negócio deles seja um negócio de sucesso e muito próspero. É justamente por isso. Por que vai prosperar? Porque está em crescimento, está em alta e não vai acabar nunca. Né? Com todos os aplicativos que você está falando mesmo, né? Os e-commerces, os aplicativos, e isso fortaleceu ainda mais quem trabalha no transporte. Show de bola. E para quem não é do transporte, coloca o próximo, por favor, ô Binho. Existem também outras possibilidades, tá? A gente está aqui no Fala Caminhoneiro, mas a Mardélia é empresária no setor de semijoias. E você que talvez está nos assistindo aí, teve uma ideia assistindo esse episódio. O que é importante? Ela puxou a gente aqui no slide. Como que você começa o seu negócio? Identifica a necessidade. Tem alguém com uma dor, alguém com um problema, você tem que ir lá resolver esse problema. Se eu estiver errado, você me fala, tá? Isso é oportunidade Isso de é oportunidade, negócio. né? É o Uma começar marmita, a pessoa não quer cozinhar em casa, vou fazer uma marmita, vou fazer um bolo, né? O pessoal da Labolaria, que a gente acompanhou a história recente deles aí, muito legal. O que está faltando? Como que você pode atender isso aí? Você consegue resolver com a sua inteligência, com a sua estrutura, com o seu conhecimento? Vai lá no Sebrae, essa dica é boa, hein? Vai lá e faça seu plano de negócio. Tem lá, viu? Sebrae.com.br, estrutura. Vai lá no delas, né? Quem é mulher, e o deles, quem é homem. E se conecta com as pessoas. E vai, meu filho, seja persistente. Não tem erro, não, Mardelli. tem não. Parece que é uma fórmula fácil do sucesso, só que tem que ter persistência. Na verdade, não é mágica. Não é difícil. Se você tiver resiliência, persistência e habilidade naquilo que você vai trabalhar, você tem que ter conhecimento técnico na sua área. Indiferente do que seja a situação, se é produto, se é serviço, se você tem conhecimento, você vai levar para as pessoas a credibilidade que o seu negócio precisa. Levando a credibilidade, você vai vender. Isso é um fato. Quando você mostra que o seu negócio pode acabar com uma dor daquela pessoa, ela vai te consumir. Isso é um fato. Então, empreender é necessariamente isso. Você entender a dor de um público e transformar aquela dor em um negócio. E, consequentemente, esse negócio vai prosperar. Fácil? Não é. Não é fácil. A fórmula é simples. Se você seguir, a fórmula vai dar certo. Não é fácil, porque a gente tem que acordar todos os dias. Quem empreende, né? Acorda todos os dias. Se não tirar o pijama, tomar um banho e se arrumar, não tem ninguém cobrando. Você não tem patrão, você está trabalhando para você. Só que chegou no final do dia e você não produziu. Não tem dinheiro. Então, é muito isso. A gente tem que ter a motivação para poder fazer com que o nosso trabalho aconteça. E persistência. É não desanimar diante dos desafios. É continuar. Deu errado hoje? Amanhã vai dar certo.
Vou te fazer uma pergunta aqui agora, porque você também me contou que você está com um projeto bem audacioso aí para esse ano de 2024. A gente está gravando aqui em início de setembro. E é um desafio, vou usar essa palavra, esse gancho aí que você deixou pra gente. É um desafio para você, que você se propôs a ir para a política. Sim. Por quê, mulher? Me conta. Eu Então, achei muito massa, assim. Aqui não é digamos assim, um espaço de propaganda política. Não é isso, tá? Mas é um espaço que a gente quer levar para as pessoas conhecerem as boas pessoas que precisam estar na política. E quando eu fiquei sabendo desse teu projeto, e a gente já estava alinhado à pauta do empreendedorismo, você falou assim, posso falar? Eu falei, não só pode, como deve. Conta para nós por que você decidiu isso e o que você se propõe a desenvolver caso você tenha aí um cargo eleito na política. então, é um desafio que eu estou encarando como uma missão. É o propósito que me motivou, porque falar de política é um assunto extremamente delicado, desafiador e malquisto. A maioria das pessoas não gostam de falar de política por conta do nosso histórico político no Brasil, infelizmente. O que acontece? Eu faço esse trabalho como empreendedora tem 23 anos. Tudo que eu faço é potencializar e fortalecer o empreendedorismo, principalmente o feminino, porque é a categoria que eu estou. Todos os lugares que eu frequento, grupos de networking, não é só o delas que eu participo de vários grupos de networking, tanto em Contagem, Belo Horizonte, Betim, né? No entorno aqui a gente participa. Tem a ASIC, que é a Associação Comercial Industrial de Contagem, Rotary Club, todos os lugares em que eu estou como membro, eu sempre levo o fortalecimento do empreendedorismo, principalmente o feminino. E principalmente das pequenas empreendedoras, que são as pessoas que de verdade precisam de muito mais visibilidade para poder fazer com que os seus negócios prosperem. Então, com esse movimento todo que a gente faz na cidade inteira, eu ganhei uma visibilidade que eu não imaginava, eu não esperava. E aí, esse ano é um ano eleitoral. Eu fui convidada por vários partidos para poder fazer parte do quadro de vereadores da cidade. Isso me intrigou muito. Se muitos estão te chamando, é porque alguma coisa de boa você tem. E outra coisa, eu não tenho envolvimento político. Nada que Nem eu na faça. família, Nada. Não tem parente político, não tem padrinho político, nada. Não tem envolvimento com política o que eu faço. Só que eu ganhei essa notoriedade e isso me assustou. No primeiro momento, isso me assustou muito, porque eu falei assim, uai, o que esse povo está achando, está vendo em mim, que eu não sei? E realmente eu não sabia. E aí conversei com o Bel, né, meu marido, e imediatamente o Bel virou para mim e falou assim: você tem que aceitar. É o caminho da lua aí, ué. Você Você não representa. falou lá que o caminho da lua É ele o caminho da topa? lua. Não, é o que eu tô falando. Ele é mais maluco do que eu. Ele falou: você tem que aceitar, porque você representa grupos. Eu falei: Bel, mas eu não tenho dinheiro para poder ir para a política. A única coisa que eu tenho é relacionamento. E eu não quero aceitar também dinheiro, porque tudo que envolve dinheiro acaba tendenciando para uma corrupção. Ele falou assim: Mardelli, você tem relacionamento. E você representa as pessoas. Que show, hein? E aí conversei com os partidos e escolhi sair pelo PSD. Me filiei no penúltimo dia de filiação. Né? Eu me filiei numa quinta-feira, o prazo encerrava na sexta-feira. Para vocês terem noção assim, de quanto eu estava pensando nisso na minha vida. Realmente eu não estava, não era uma intenção. Me filiei. Quando eu me filiei, e aí o presidente do partido postou minha filiação no Instagram e eu repliquei. Quando eu repliquei, no momento que eu repliquei, uma amiga, também da área de transportes, falou comigo assim: Mardelli, você é candidata a vereadora por Contagem? E eu respondi para ela, eu falei assim, eu fui convidada
Me filiei, mas eu ainda não sei. Ela falou assim: você tem todo o meu apoio. Que show, hein? E aí eu Você arrepiei. nem pediu, a pessoa já tá, eu te apoio. Que legal, que É legal. pela representatividade. E aí, por isso eu enveredei. Eu estou fazendo uma campanha 100% orgânica. 100%. Por quê? Porque não tem dinheiro. Eu tenho relacionamento. Então, as pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história, e eu convido todos a vocês a conhecerem a minha história também, para entenderem o propósito de eu estar indo para a política. O meu Instagram foi criado agora. Eu tenho 600 e poucos seguidores no Instagram. Mas até ontem eu tinha. Hoje é dia 4 de agosto? De setembro? Eu já estou até perdida no tempo. Hoje é dia 4 de setembro. Até ontem eu tinha 68 mil visualizações dentro do meu Instagram. Eu tenho 650 seguidores. Então, são números, para mim, surreais. Sabe? Porque realmente a minha história, o meu propósito, ele está sendo contado. E esse Instagram foi criado agora, porque eu não tinha essa intenção de ir para a política. Eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram, conhecerem a minha história, Mardele Rezende com Z, oficial. Me achem lá, porque aí vocês vão entender o motivo de eu estar indo para a política mesmo. Qual que é esse propósito? E eu estou indo pela representatividade dos grupos que eu carrego dentro de mim, que é a minha história. São os grupos de empreendedorismo feminino e da maternidade atípica. São duas vertentes que não existe o debate na Câmara. Não existe debate político falando da vida do empreendedor, como facilitar a vida do empreendedor, como fazer com que o empreendedor ele possa prosperar. E as mães de pessoa com deficiência, elas não têm nada de visibilidade. Não existe esse olhar para cuidar de quem cuida. E essas mães, a grande maioria, diferentes de mim, que tem uma rede de apoio, elas não têm ninguém por elas. A maioria são abandonadas pelos pais das crianças. Então, isso é muito difícil. São mulheres que têm autoestima zero, amarguradas com a vida, depressivas. E eu quero mudar essa realidade. Então, o meu propósito dentro da política é fazer com que essas mães recebam cuidado também, que elas consigam dentro de eu tenho 2 projetos que são projetos de sonhos e eu vou lutar para poder tornar eles realidade, que é transformar a vida das pessoas com uma escola de empreendedorismo. Eu quero fazer uma escola de empreendedorismo em Contagem, que a pessoa consiga aprender a partir do sonho dela, ela fazer com que o negócio dela cresça e ela tenha conhecimento dentro da situação toda que envolve o negócio dela, para ela poder conseguir ter a gestão e o negócio dela prosperar. Então, a partir do sonho, a gente montar uma estrutura para poder dar conhecimento técnico dentro da área que ela precisa ter esse conhecimento para fazer com que o negócio dê certo. E oportunizar a cidade inteira. Não é oportunizar um grupo de pessoas. Não, eu quero levar isso para a cidade inteira. Porque a maioria das pessoas empreendem e não sabe que empreendem. Muitas vezes os negócios não dão certo por falta de gestão, por falta de conhecimento. E isso tem que acabar, porque nós somos um povo trabalhador demais. O brasileiro é um povo trabalhador criativo. E isso precisa dar certo. E o outro sonho é trazer para Contagem uma estrutura que consiga acolher as pessoas com deficiência e dar o tratamento especializado para essas pessoas e dar o tratamento para as mães. O cuidado com as mães, né? levar autoestima para essas mães, levar qualidade de vida para essas mães. E para as mães que quiserem empreender também, como eu sou uma mãe de pessoa com deficiência e empreendo, oportunizar essas mães, qualificar essas mães. Porque quando a gente... Muito se fala em empoderamento feminino, sabe, Anderson? E para mim, essa é a minha opinião, você quer empoderar uma mulher, coloca dinheiro no bolso dela. Ela vai ter poder de decisão, ela vai ter poder de compra, ela vai ter o poder de contratar alguém para poder ficar com o filho dela um período que ela vá no shopping, bater perna.
porque ela não tem essa oportunidade, sabe? Então, assim, é muito sobre isso, é o cuidado humano das pessoas. É o amor, de verdade, é o amor, a empatia. Eu conheço essas dores como ninguém, porque eu vivo todas elas. Eu sou empreendedora, sou mãe de pessoa com deficiência. Então, são dores, são duas causas que eu tenho um conhecimento gigantesco. Se você me perguntar sobre outras situações, eu vou falar, Anderson, eu preciso estudar a respeito, porque eu não tenho conhecimento. Mas essas duas situações, o meu conhecimento, ele é muito grande, porque é o que eu vivo, é a minha realidade. Então, essas dores desses dois grupos, eu sei bem quais são. Então, é essa representatividade que eu quero levar para a Câmara de Contagem. É onde eu quero fazer um mandato, e vai ser um mandato com muitas pessoas ao meu lado, porque eu participo dos grupos de network, eu sou mãe de pessoa com deficiência, conheço muitas mães também. Eu consigo compilar isso tudo e fazer com que os dois projetos que eu tenho oportunize essas pessoas e dê uma qualidade de vida para essas famílias. É sobre isso. Que legal, que legal. Eu só tenho a te agradecer por, por nos dar essa aula de Imagina. empreendedorismo, de empatia, né? A gente não tem noção, a gente conversa, a gente se relaciona, mas a gente não sabe o interior, o íntimo da história das pessoas, né? E quando você conta aí da sua filha, dos seus projetos, do que te motivou a aprender, fala muito do que a gente faz aqui no Fala Caminhoneiro, do que eu, Anderson, faço nas minhas empresas, dos meus negócios. E te desejo todo sucesso e sorte nesse seu projeto. Antes, coloca na central, por favor, Binho. É uma exclusividade, é uma graça, é um agrado que a gente faz para todos os nossos convidados. Não sei se você vai gostar, mas você tem marido, você tem filho, tá? Mas o nosso bonezinho está aqui ornando a nossa mesa. É um presente para você, Oh, que tá? delícia, Para que você agradeço. lembre uma recordação de fazer parte do nosso projeto Fala Caminhoneiro. Aqui é a Lojos, é a minha empresa de gestão de transporte direito, então eu sou empresário também. Estou aí nessa pegada de transformar o transporte com gestão de valor, com apoio ao caminhoneiro, apoio às transportadoras. Então te convido também, quiser conhecer o nosso trabalho, entrar lá no nosso site, me chamar no Instagram, me chamar no WhatsApp, porque a gente está à inteira disposição para transformar positivamente a nossa gestão do transporte. Obrigado, gostou de ter vindo? Amei, achei Ficou chique no sensacional. boné, eu achei que você não ia Olha pôr. isso, ó. Estragou o penteado, mas ficou bonito. Ô, Estraguei Bel, nada. ó, o Bel tá aqui, tá acompanhando aqui, ó. Eu falei, tá bonita, mas não me pega lá fora, não, Bel. Imagina, o Bel não tem ciúmes, não. Pode Se tirar, tivesse, ele já tinha morrido. Obrigado, Mardelo. Sucesso, viu? Eu agradeço demais a oportunidade e principalmente a oportunidade de poder compartilhar, Anderson, porque as histórias a gente tem que levar e fazer com que as histórias sejam inspiração para a nossa vida. E fazer com que isso nos motive e nos mova. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi um bate-papo incrível, maravilhoso mesmo. E eu tenho. Eu gostaria de ter podido contribuir, né, um Contribuiu pouquinho demais, com o demais. conhecimento que a gente tem. E agradeço demais a oportunidade. É Deixa isso. seu like aí, ó. Joga na central, deixa seu like. Ou se vir uma água pra Mardelo, que o tempo tá seco. Tem que beber água, gente. Ó, se cuida aí também. Essa água aqui é água abençoada, viu? Vamos continuar no nosso bate-papo aqui. Obrigado, viu? Obrigada. Me dá teu copo, me dá teu copo.